Olá, caros alunos e alunas do curso técnico em Informática para a Internet. Eu sou a professora Lídia Coelho e a partir de hoje nós vamos iniciar a disciplina de Português Instrumental. A disciplina de Português Instrumental, ela tem a duração de 45 horas e é uma das disciplinas que fazem parte, desse semestre 2016-1. E agora, me apresentando melhor, eu sou a professora Lídia Coelho, sou licenciada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Inglesa pela Universidade Federal do Maranhão, no ano de 2006, e também especialista em Língua Portuguesa e Literatura, no ano de 2009, pela Faculdade Santa Fé. Já tenho uma experiência no ensino fundamental, no ensino médio, inclusive na educação de jovens e adultos, nas disciplinas de língua portuguesa e língua inglesa, além também da atuação nos cursos técnicos do Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, programa do Governo Federal. Atualmente exerço o cargo de técnica em assuntos educacionais no IFMA, desde o ano de 2008, atuando na coordenação pedagógica do campus Monte Castelo. Em relação à construção do nosso plano de ensino, o plano da disciplina, o primeiro ponto a ser trabalhado é a ementa. Bom, em relação à ementa, nós temos o conceito de texto e o conceito de gêneros textuais. Em seguida, trabalharemos competências necessárias à leitura e à produção de texto. Então, que competências são essas? A competência linguística, a competência enciclopédica e a competência comunicativa. Em seguida, passaremos à organização do texto escrito. E dentro da organização do texto escrito, nós estudaremos níveis de coerência, mecanismos de coesão, o mecanismo da progressão discursiva, da paragrafação e também a importância da pontuação na construção do texto. Após esse momento, trabalharemos modos de citar o discurso alheio, onde nós vamos estudar as normas da ABNT, no caso a norma 10.520 e a 60.23, que são normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em seguida, trabalharemos as características da linguagem técnica e científica. Vamos ver que características fazem parte de uma linguagem técnica e científica. Subjetividade do texto técnico e o científico é um outro ponto. E aí, dentro de subjetividade, nós temos modalização, pessoalização e impessoalização e estilo individual. Sequências e gêneros textuais. Nós vamos destacar o estudo do resumo, resenha, relatório e artigo científico. E por último, estudaremos os elementos macroestruturais e linguísticos configuradores das sequências narrativa, descritiva, explicativa e argumentativa mínima, inclusive a sua estrutura e estilo. Qual o objetivo geral da disciplina de português instrumental? Então, o objetivo geral traçado foi propiciar ao aluno o conhecimento do código língua portuguesa, através do estudo sobre texto, gêneros textuais, leitura e produção textual, com ênfase na análise e produção de gêneros textuais técnicos e também os gêneros textuais científicos. Então, esse é o objetivo traçado para a disciplina, a partir dos conteúdos trabalhados, nós vamos caminhar de forma a que esse objetivo seja alcançado, com as atividades, com o conteúdo trabalhado, com os materiais complementares, todos eles nos auxiliarão a chegar, a conquistar esse objetivo geral para a nossa disciplina de português instrumental. Além de um objetivo geral para a disciplina de português instrumental, também foram traçados objetivos específicos para a disciplina. E esses objetivos específicos, eles estão divididos, estão contemplados nas 3 unidades que compõem a disciplina. Então, vamos lá. Em relação à unidade 1, quais são os objetivos que nós temos para essa unidade? Primeiro,
compreender os conceitos de texto e gêneros textuais, bem como as suas caracterizações. Um segundo objetivo é compreender o que é leitura e quais são os mecanismos de produção textual. Então, aí, com esse objetivo, nós vamos entender o que é leitura e quais são os mecanismos, né, de que nós necessitamos na produção dos nossos textos. Um terceiro objetivo é reconhecer e analisar, né, os elementos responsáveis pelo estabelecimento da coesão, da coerência, da progressão discursiva, da paragrafação e pontuação textual. Por último, vamos conhecer as normas da ABNT, a 10.520 e a 6023. A 10.520, que diz respeito a citações em documentos, e a norma 6023, que diz respeito à construção e elaboração das referências dentro de um texto, das referências textuais. Os objetivos específicos para a unidade 2, então nós temos 3 objetivos específicos. Primeiro, compreender a natureza da linguagem técnica e científica, né, onde nós vamos observar, por exemplo, que a objetividade é uma característica da linguagem técnica científica, a clareza, a exatidão. Um segundo objetivo é conhecer as estratégias de subjetividade no texto técnico e científico. Então, que estratégias são essas, né? Vamos estudar a modalização, a pessoalização e impessoalização e o estilo individual. Por último, ainda como objetivo da unidade 2, temos conhecer as características de elaboração de textos técnicos e científicos. E aí nós vamos enfatizar os textos como resumo, resenha, relatório e também o artigo científico. Finalizando os objetivos específicos para a nossa disciplina, nós temos aquele que se refere à unidade 3, que é conhecer as características das sequências textuais narrativas, sequências textuais descritivas, explicativas e argumentativas, né? Então, assim, nós encerramos essa parte dos objetivos específicos. Cada unidade possui os seus objetivos específicos que nos levarão ao objetivo maior. Passando agora para a explanação dos nossos conteúdos, nós temos esses conteúdos todos divididos também nas 3 unidades, né? Assim como os objetivos específicos. Bom, em relação à unidade 1, nós temos os seguintes conteúdos: texto e gêneros textuais, né? Nós vamos ver o que é um texto, como se constrói um texto, vamos ver que o texto é uma atividade verbal, é um produto que não é acabado, é uma atividade consciente, uma atividade criativa, intencional daquele que o produz. Vamos também conhecer o que são os gêneros textuais, né? Quais são os gêneros textuais mais comuns no nosso dia a dia. Em seguida, vamos estudar as competências de leitura e de produção textual. Então, que competências são necessárias para a atividade de leitura e para a atividade de produção textual. Vamos estudar também mecanismos de coerência, coesão, progressão discursiva, paragrafação e pontuação. Por fim, vamos estudar as normas 10.520 e a 60.23. A 10.520 se refere às citações em documentos, né, como elaborar citações em documentos, e a norma 60.23, que se refere à elaboração das referências dentro do texto, ou seja, como elaborar referências no texto. Os conteúdos da unidade 2, né, quais são eles? Primeiro, características da linguagem técnica e científica. Então, nós vamos observar que a objetividade, a clareza, a exatidão, né, a precisão são características da linguagem técnica e científica. Em seguida, estudaremos a subjetividade no texto técnico e o científico, né? Ou seja, estudaremos modalização, pessoalização, impessoalização e estilo individual na elaboração do texto técnico e o científico. Por fim, estudaremos alguns gêneros textuais técnicos, né? Que são eles o resumo, a resenha, o relatório e o artigo científico. Nós vamos aprender como elaborar um resumo, como elaborar um artigo científico,
porque nós certamente utilizaremos no nosso dia a dia de profissionais. Por fim, em relação aos conteúdos, né, quais são os conteúdos que nós vamos trabalhar na unidade 3? Estudaremos sequências textuais narrativas, descritivas, explicativas e argumentativas mínimas, né? Nós vamos conhecer o que são sequências textuais e quais são os elementos macroestruturais e linguísticos utilizados em cada uma dessas sequências textuais. Em relação aos procedimentos de ensino, né? Como a disciplina é construída. Nas 3 unidades, os procedimentos são os mesmos. Então, aí nós temos um fórum de discussão, que é um espaço para a troca de informações, para o debate. Temos também as atividades avaliativas, tanto à distância quanto presencial. E as atividades avaliativas à distância, elas são 3, uma para cada unidade. Os materiais complementares também estão aí disponíveis para vocês se aprofundarem na disciplina, nos conteúdos, apostila, textos, vídeos, exercícios de fixação. E por último, temos também videoaulas, que são os materiais responsáveis por dar um embasamento inicial para vocês dos conteúdos. Aí, a partir dessas videoaulas, vocês vão aprofundar os conteúdos com os materiais complementares indicados. E agora, como se dará a avaliação dos conteúdos trabalhados, né? Quais são as avaliações? Primeiramente, nós teremos as avaliações à distância, né? Uma avaliação para cada uma das 3 unidades. A avaliação da unidade 1 será um fórum, né? Um fórum avaliativo. Então, vocês terão um texto base para discussão, vocês vão ler, né? Em seguida, vocês, a partir da leitura desse texto base e de um dos textos da seção do material complementar, que é o texto, a leitura, a produção de sentidos e o processo inferencial, vocês vão criar um tópico de discussão novo, escolhendo um dos itens que estão lá disponíveis, né, na orientação para a discussão, que são o papel do leitor na construção dos sentidos do texto e as relações entre texto, leitor e contexto. Daí vocês, nesse fórum de discussão, vão ter a possibilidade de ler, de comentar os posts dos colegas, né, no fórum e contribuir com os seus comentários, com o conhecimento que vocês vão adquirindo. A unidade 2 tem como atividade avaliativa o envio de um arquivo único. E que arquivo exatamente é isso? Vocês terão um texto, né, que vocês farão a leitura, que é o texto O Técnico em Informática e a Ética Profissional. A partir da leitura do texto, vocês vão elaborar um resumo desse texto, né? E aí vocês vão poder colocar em prática os conhecimentos adquiridos na unidade 2, principalmente no que diz respeito à elaboração de resumos. E daí, não somente aquilo que vocês têm no material da videoaula ou dos slides, mas também buscando outras fontes para a elaboração dessa atividade. Por fim, a unidade 3 traz como atividade avaliativa um questionário online, um questionário objetivo, onde vocês vão poder colocar em prática também os conteúdos das sequências textuais, né? Narrativa, descritiva, argumentativa, enfim, um questionário online para que vocês possam responder um questionário objetivo. Quais são os critérios de avaliação, né? Então, dentro de cada atividade dessa, que critérios são avaliados, né? São levados em conta? A participação, quer dizer, você precisa entrar no fórum de discussão, fórum avaliativo, a resolução das atividades, a criticidade nas produções e, claro, a obediência à norma padrão da língua. Obviamente, nós estamos tratando do estudo de língua portuguesa. Em relação aos recursos, quais são os recursos disponíveis para a realização da disciplina? Vocês têm aí disponíveis uma apostila, disponíveis também os exercícios ou textos impressos, no caso da aula de hoje. Para a realização da atividade diagnóstica, vocês terão acesso aos textos impressos.
Também tem aqueles materiais disponibilizados por meios eletrônicos, na própria sala de aula, né? Textos, links. Além disso, também temos um fórum de discussão, que também é um outro recurso super importante para a compreensão dos conteúdos, para o desenvolvimento do debate, da própria discussão, né? Por fim, os recursos audiovisuais, os vídeos, os áudios, tudo aquilo que nos auxilia também na compreensão da disciplina. Quais são as referências, quais foram as referências utilizadas na elaboração dessa disciplina? Bom, nós temos 3 normas da ABNT, que é a norma 10.520, a norma 6022 e a norma 6023, né? Todas as 3 pertencentes da ABNT. Também temos o Manual de Redação da Presidência da República, que é um documento oficial da Presidência. Temos aí o livro de Paulo Freire, né, do educador Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se completam. Temos também 3 obras da Enguedore Vilaça, que é uma linguista, né, da área de linguística textual bastante renomada, que é Ler e Compreender os Sentidos do Texto, A Coesão Textual e o Texto, a Construção dos Sentidos, né? Também temos um artigo da revista Nova Escola, que trata de gêneros textuais, dentre outras referências utilizadas. Um dos conteúdos trabalhados em nossa disciplina vai nos ajudar na resolução da atividade diagnóstica de hoje, né? Que vai ser a atividade que vai seguir após a apresentação da disciplina. Bom, tem 2 conteúdos aí que são essenciais para que vocês consigam desenvolver a atividade diagnóstica, né? Que são os conceitos de texto e de leitura. São 2 temáticas trabalhadas na unidade 1, né? Logo na unidade introdutória da disciplina. Por quê? Porque são considerações básicas, de fato, para que você consiga dar prosseguimento à disciplina, né? Na unidade 2 e na unidade 3. Bom, e aí nós temos considerações sobre texto a serem feitas, né? Já falamos mais de uma vez sobre texto, que o texto é uma atividade intencional daquele que fala, ou seja, ele tem uma intenção na produção do seu texto. O texto é uma atividade totalmente consciente, é uma atividade de interação, né? Interação entre os sujeitos que fazem parte do ato comunicativo. Ao mesmo tempo, temos também conceituações sobre leitura, o que é a leitura, quais são os mecanismos, as estratégias de leitura e de compreensão textual. Vamos ver que a leitura ela é uma atividade altamente complexa de produção de sentidos, né, e que a produção desses sentidos ela só acontece na interação entre o texto e os sujeitos do texto, no caso, os interlocutores do texto, o autor e o receptor, ou seja, aquele que escreve e aquele que recebe o texto. Então, eles são responsáveis pela elaboração, pela produção dos sentidos no texto. Como já foi falado, vocês, ainda nessa aula de hoje, desenvolverão uma atividade. E essa atividade nada mais é do que um diagnóstico dos conhecimentos que vocês já possuem para que a gente dê início à disciplina. De que forma ela se dará? A turma será dividida em 4 grupos. Cada grupo receberá um dos textos disponíveis, fazendo a respectiva leitura de acordo com a orientação abaixo. Então, para o grupo 1, temos o texto 1. Para o grupo 2, o texto 2. Para o grupo 3, o texto 3. E, por fim, para o grupo 4, o texto 4. O texto 1, ele vem trazer uma reflexão que é sobre a importância da linguagem na vida das pessoas. Quer dizer, por que precisamos da linguagem? Qual é a importância da linguagem no nosso dia a dia, no desenvolvimento das nossas relações interpessoais? O texto número 2 vem nos trazer um questionamento. Às vezes, nas formações, né, dos cursos técnicos, na nossa formação profissional, nós nos perguntamos por que estudar a língua portuguesa. Então, esse texto, número 2, vem trazer exatamente esse questionamento. O texto número 3
por que estudar gramática. É também super importante para que a gente consiga refletir da importância da gramática normativa na nossa formação profissional. Por fim, o texto número 4, ele vem nos trazer uma reflexão acerca da importância da leitura na formação do cidadão crítico. Ou seja, por que precisamos ser leitores? O que é leitura? Qual a importância da leitura para que nós possamos formar cidadãos críticos? Após a divisão, cada grupo fará a leitura e a discussão do texto. Ponto A em forma de tópicos, e aí serão no mínimo 5 e no máximo 10 tópicos, o entendimento do grupo sobre os textos lidos e discutidos, ou seja, haverá a leitura, mas também deverá haver a discussão em grupo. Para a elaboração dos tópicos, é preciso se chegar a um consenso. E, como cada um pode apresentar opiniões e pensamentos diversos, tem que haver discussão para que se chegue a um consenso na elaboração dos tópicos. Na leitura, na discussão e na própria elaboração dos tópicos, ressaltar a importância de cada tema para a sua formação profissional, né? Cada texto desse, ele traz para a gente reflexões acerca da nossa formação enquanto pessoa e enquanto profissional. Então, vocês precisam compreender de cada um deles o que é importante para a sua vida enquanto um profissional, né? Um técnico, um profissional. Ao final, cada grupo vai escolher 1 ou 2 representantes que deverá apresentar o resultado das discussões levantadas nos tópicos. Então, dessa forma, quer dizer, com as apresentações, vai ser possível os outros grupos que não tiveram acesso aos outros textos terem um conhecimento sobre o que foi tratado em cada um deles, né? E aí o debate pode ser aberto para todo mundo e as temáticas todas serem discutidas nos outros grupos. Então, por exemplo, o texto 1, que foi trabalhado pelo grupo 1, pode discutir sobre o texto 4, depois vai poder discutir sobre o texto 3, o 2 e assim por diante. Então, essa é a importância da apresentação no final, né, da atividade. Então, essa foi a explicação da nossa disciplina, né? Quais são os objetivos da disciplina de português instrumental para esse curso de informática para a internet. Esperamos que vocês tenham compreendido a importância de se estudar esses conteúdos, esses conhecimentos, para a vida profissional de vocês, para a vida pessoal também, né? Porque nós sabemos aí da importância, da necessidade da comunicação, de uma boa comunicação, nas nossas relações pessoais e nas nossas relações profissionais também. Nós esperamos que também vocês tenham acesso a outras fontes, outras referências, e que tudo isso somado contribua, né, para a formação de vocês, uma formação cada vez mais sólida, uma formação cada vez mais aprofundada sobre os conhecimentos que são, na verdade, iniciais, né, que são disponibilizados para vocês através dessas disciplinas. Esperamos também que vocês consigam observar, fazer relações entre a disciplina de português instrumental e as demais disciplinas que fazem parte do currículo do curso de técnico informática para a internet, né? Que vocês consigam perceber, por exemplo, que quando vocês estiverem estudando disciplinas mais técnicas, que for, por exemplo, solicitado a elaboração de um relatório, que vocês consigam buscar esse conhecimento, né? Que alguns, de repente, precisam de um aprofundamento sobre alguns conhecimentos, mas que vocês percebam a importância de estudar o português dentro da formação de qualquer que seja o técnico hoje em dia. Nós vemos aí que no mundo do trabalho, requisitos são vários para que se contrate um profissional, para que um profissional seja bem sucedido. Então, esperamos sucesso na disciplina.